Bom dia a todos vocês. Então, dando sequência a todo esse tema de saúde mental, nós temos observado que o aumento da ansiedade da população gerou algumas consequências em relação à qualidade de vida delas, né? E uma das principais consequências foi a alteração do sono. Alguns pacientes, eles se queixam muito que não tem mais qualidade de sono, que tem muita ansiedade, que sente muita insônia. E para tentar corrigir isso, a população ela começou a buscar outras formas de tentar corrigir o sono. E ela descobriu a melatonina. Então, a melatonina, hoje eu quero falar sobre os aspectos positivos dela, sobre as contraindicações e eu quero falar para vocês por que você deve usar ou não e em quais situações você deve usá-la. O primeiro ponto é que a melatonina é uma substância naturalmente presente no organismo e ela está diretamente relacionada ao ciclo do sono e ela também pode ser ingerida na forma de suplementos alimentares. A melatonina em si, ela é um hormônio e ele é produzido em altas concentrações pela glândula pineal, que é ela do tamanho de um carocinho de laranja. E ela é localizada no centro do cérebro. Então, essa glândula, ela está ligada ao relógio biológico, sendo responsável pela regulação endócrina da reprodução, do sistema imunológico, do período de repouso. E um aspecto importante para a gente comentar com vocês é que a produção da melatonina ela precisa estar sobre determinadas condições. Então, o ambiente externo ele deve estar completamente escuro, deve estar sobre um ambiente calmo e não deve haver ruídos, nem até poluição pode afetar a produção da melatonina. Por isso que ambientes muito poluídos, as pessoas elas se queixam de alteração de sono. E essa poluição ela tem associação com a baixa produção de melatonina. E após a puberdade, a produção de melatonina ela começa a ser reduzida. E isso explica por que na terceira idade os pacientes têm tanta insônia. Os pacientes falam, eu não durmo direito. E muitas vezes a gente vê o idoso dormindo, só que não é um sono de qualidade. E por isso, pelo fato do sono ser sem qualidade, o paciente vai começando a ter consequências. Então, o primeiro aspecto que nós temos que explicar para vocês é que a melatonina em si, ela serve para regular o sono. E outro aspecto, a melatonina, ela tem um aspecto de avisar ao organismo que a noite chegou. Como? A melatonina, ela começa a tornar o processo digestivo mais lento, ela promove uma queda gradual da temperatura corporal, além da diminuição da redução da pressão sanguínea. Todos esses aspectos são para indicar ao organismo que a noite chegou. E atualmente nós já temos o consumo da melatonina sintética, né? E essa melatonina ela pode ser utilizada na forma de suplemento. E agora eu vou apontar para vocês alguns aspectos da melatonina que a gente deve sempre saber antes de começar a usar algum tipo de suplemento. A primeira pergunta é lógico, né? Nós somos uma população preocupada com o corpo. A melatonina engorda ou emagrece? Então, se você está preocupado se a melatonina engorda, fique muito feliz, porque a melatonina ela não engorda. Para falar a verdade, ela contribui para o emagrecimento. Uma pesquisa feita por Bruno Halper, um grande coordenador endocrinologista, ele é coordenador da Liga de Diabetes do Hospital das Clínicas, ele está trabalhando uma pesquisa para entender como que a melatonina ela age sobre a gordura marrom. E a gordura marrom, ela é uma gordura que a gente considera uma gordura boa, porque ela auxilia na queima de calorias, porque ela também tem uma atuação na termogênese. Então, a partir do momento que ela gera o calor corporal, ela queima a gordura branca, que ela é acumulada no organismo por falta de atividade física, além da alimentação inadequada, sedentarismo. Então, essa pesquisa do Dr. Bruno Halper, ela tá chegando a essa conclusão, que o consumo da melatonina, ele favorece muito o emagrecimento eficiente no quesito de
favorecer essa queima da gordura, né? E alguns estudos também, eles revelaram que as moléculas, a melatonina em si, ela ativa algumas moléculas que são responsáveis pela supressão do apetite. E isso faz com que estimule o metabolismo e controle a vontade descontrolada de comer antes de deitar e beliscar o tempo todo. Então, dormir mal pela falta de melatonina, ele pode desencadear o ganho de peso. Então, muitos pacientes que têm aquele hábito do consumo noturno de doces, de pães, de farináceos, provavelmente, se eles forem verificar, a produção de melatonina no paciente está muito baixa. Então, esse é um aspecto que a gente deve sempre orientar os pacientes. A melatonina em si, ela também tem um benefício muito interessante. Eles fizeram uma pesquisa em relação à comparação do uso de hipnóticos comuns, como benzodiazepínicos, e da melatonina. E o uso da melatonina, ele se mostrou mais vantajoso do que o uso de hipnóticos comum. Por quê? No caso, por exemplo, as pesquisas mostraram que a qualidade do sono da melatonina, ele é gradual. E ele é gradual e ele faz com que o paciente ele tenha uma qualidade do sono e uma duração do sono maior. Já no uso do hipnótico, a velocidade com que o paciente atinge o sono é muito rápida, só que a qualidade do sono não é tão boa quanto com o uso da melatonina. Eles fizeram uma pesquisa também indicando no tratamento da melatonina, o uso da melatonina para o tratamento do jet lag. O que é o jet lag? É um distúrbio do ciclo circadiano que ele pode ser causado por viagens, por trabalhadores que trabalham em turnos noturnos, e isso faz com que eles tenham que dormir durante o dia e à noite eles tenham que estar com o metabolismo ótimo, né? E a melatonina, ela fez com que no período do dia, em ambiente externo completamente escuro, calmo, sem poluição, ela ajudasse com que os pacientes atingissem a qualidade e a duração do sono melhor do que sem o uso da mesma. Então, nesse quesito, a melatonina ela teve um benefício muito significativo. Eles fizeram também uma comparação do uso da melatonina com o efeito de hipnóticos comuns, que são drogas que induzem o sono, ansiolíticos. Então, vários pacientes, eles relataram uma sensação de sonolência e fadiga após o consumo de hipnóticos, principalmente no caso de benzodiazepínicos. A gente até comenta assim, você está com ressaca de antidepressivo, de ansiolítico, porque ele dá uma sensação de sonolência e fadiga no outro dia depois que a gente consome. E já aqueles com o uso da melatonina, eles sentem apenas uma sensação de sedação ou anestesia, diferente da sensação de sonolência e fadiga, mostrando mais uma vez que a melatonina mostra-se ser mais vantajosa em relação à melhora da qualidade do sono, em relação ao metabolismo, em relação ao emagrecimento, do que antidepressivos e ansiolíticos. Eles fizeram também uma pesquisa, essa pesquisa foi muito interessante. Ela avaliou sobre o desempenho cognitivo após o consumo de 5 miligramas de melatonina e 10 miligramas de benzodiazepínicos, né? E embora o benzodiazepínico ele tenha estimulado um sono muito mais rápido, a melatonina ela fez um sono bem gradual. E isso propiciou um tempo de sono com maior duração e maior qualidade. E esse sono com maior duração e maior qualidade faz com que o paciente acorde mais disposto no outro dia. Então isso é extremamente benéfico para uma população que está com estresse, que está com insônia, que não dorme bem. Então tudo isso a gente tem que pontuar, né? Outro aspecto que a gente tem que falar sobre a melatonina é que altas doses de melatonina, elas não são tão perigosas quanto altas doses de benzodiazepínicos. Altas doses de benzodiazepínicos, eles podem causar um quadro de depressão, respiratória e até morte. Já no caso da melatonina, ela vai causar uma perda da consciência involuntária, mas ela não é incapacitante igual a do benzodiazepínico, né?
Outro ponto que eu acho extremamente interessante é o fato da melatonina melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes com Parkinson. A grande maioria dos pacientes com Parkinson, eles apresentam dificuldade de dormir, e ela reduz os sintomas de tremores dos pacientes. Então, ela tem sido muito utilizada no tratamento de pacientes com Parkinson. Eles fizeram uma pesquisa investigativa e para verificar a capacidade da melatonina em induzir o sono em pessoas sadias, em pessoas epilépticas e em pacientes com Parkinson. E eles usaram doses orais que variavam entre 0,5 a 1,5 miligramas por quilo de peso. E a ingestão oral de melatonina, o que ela mostrou? Ela proporcionou o sono em aproximadamente 15 a 20 minutos nos pacientes sadios. Nos pacientes epilépticos, ela promoveu o aumento limiar convulsivo para os epilépticos. O que isso significa? É que os pacientes eles tiveram mais espaçamento entre as convulsões. Isso é muito benéfico, porque os pacientes eles não podem ter crises repetitivas. Isso é muito prejudicial para o paciente. Então, nesse aspecto, a melatonina teve uma resposta muito positiva. E outro ponto é que a melatonina, o consumo dela na dosagem de 0,5 a 1,25 miligramas por quilo de peso, ele favoreceu a diminuição tanto da rigidez quanto dos tremores dos pacientes de portadores de Parkinson, mostrando-se também ser muito eficaz. Ela tem sido uma boa alternativa na prevenção de enxaqueca. A melatonina, ela possui um efeito que ela estimula a neurotransmissão GABAergica, que inibe a atuação da serotonina e da dopamina. E isso faz com que reduz os episódios de enxaqueca. Alguns pesquisadores do Hospital Albert Einstein já fizeram alguns estudos e foi revelado que uma dose de 3 miligramas de melatonina administrada 30 minutos antes de dormir, ela pode prevenir as enxaquecas. O estudo foi feito com 34 voluntários, sendo 29 deles do sexo feminino, e eles relataram de ter de 2 a 8 crises de enxaquecas por mês. E a partir do momento que eles começaram a usar a melatonina, ocorreu uma redução das crises de enxaqueca. Então, nós podemos observar a melatonina, papel emagrecedor, papel redutor de sintomas de Parkinson, ela atua na prevenção de enxaquecas. Então, nós podemos observar na melhora da qualidade do sono. Então, os aspectos positivos da melatonina, eles superam os aspectos negativos, né? A melatonina, ela também tem sido muito indicada como suplemento antes de atividade física. A prática de atividade física de forma mais intensa, ela tem um papel de promover um estresse oxidativo. E alguns estudos, eles têm mostrado que a ingestão de antioxidante antes do treino, elas melhoram o desempenho e a recuperação do organismo. Um estudo feito pela Universidade de Seville, um grupo de atletas, ele recebeu 6 miligramas de melatonina. E o outro grupo, ele recebeu placebo, né? Placebo é uma substância que não tem efeito nenhum e o paciente pensa que está tomando, por exemplo, nesse estudo, a melatonina. E 30 minutos antes de se exercitarem, eles tomaram. Um grupo recebeu a 6 miligramas de melatonina, outro grupo placebo. O que eles perceberam? Que 30 minutos antes de se exercitarem intensamente e continuamente pelo período de 1 hora, os resultados observaram que os pacientes que fizeram uso da melatonina, ocorreu a diminuição do estresse oxidativo que era provocado pelo exercício. Isso fez com que estimulasse o aumento do metabolismo da gordura e melhorasse a resposta imune dos atletas. Então, esse fator fez com que a melatonina ela começasse a ser muito indicada nas prescrições para atletas antes dos treinos. Outro aspecto que a melatonina foi observada é que ela também tem um papel de melhorar no desempenho e na recuperação do organismo. Então, atletas do grupo da melatonina, que receberam as dosagens de 3 miligramas durante o jantar 2 dias antes da corrida e 9 miligramas um dia antes da corrida,
os pesquisadores, eles testaram as amostras de sangue e urina desses atletas e eles verificaram que os marcadores de inflamação e de estresse oxidativo estavam diminuídos. Então, isso é um aspecto muito positivo para os pacientes que fazem atividade física e que tem uma resposta positiva em relação à diminuição do estresse oxidativo, né? Aí, muitos pacientes, eles quando vão no consultório, eles perguntam assim, mas a melatonina, ela é um medicamento ou ela é um suplemento? A questão, ela é um pouco controversa. Por quê? Cada país, ele tem uma legislação. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente pode comprar melatonina em qualquer loja de produtos naturais ou de suplementos alimentares. A dosagem tolerada nos Estados Unidos, ela chega até 10 miligramas, né? Já nos países da Europa, a venda é permitida, mas a concentração máxima permitida são 3 miligramas. E a pergunta que fica, no Brasil, né? Como é que é? No Brasil, a venda não é permitida como suplemento alimentar. Segundo a Anvisa, atualmente não há um registro na Anvisa de medicamento com princípio ativo melatonina. Então, os sites nacionais, eles não têm a liberação da Anvisa para venda desse produto. Por isso que muita gente compra dos Estados Unidos, de outros países, né? Uma pergunta que a gente faz é o seguinte: como que deve ser tomada a melatonina? A melatonina, ela pode ser administrada via endovenosa, intramuscular e nasal na forma de spray e oral. E a dose máxima recomendada da melatonina são de 5 miligramas dia. Alguns pacientes eles perguntam, mas a melatonina em si, ela tem efeito colateral? Então, é o seguinte, os principais efeitos colaterais da melatonina são dor de cabeça, tontura, uma sonolência diurna, dor no estômago, pode alguns pacientes relatarem, e uma certa irritabilidade. A melatonina, nós temos que observar também que ela pode ter alguma interação medicamentosa. Então, por exemplo, nunca usar a melatonina com clonazepam, lorazepam, zolpidem e fenobarbital, porque a sonolência vai ser muito excessiva e os pacientes eles vão ficar numa sensação que, olha, eu tô dormindo o dia todo, a noite toda, não sei o que está acontecendo comigo. Porque todos esses medicamentos eles já induzem o sono. Então, se você associa ainda com a melatonina, a tendência a essa indução é muito maior. Então, tem que tomar cuidado nesse sentido. Nunca utilizar a melatonina se você estiver fazendo uso de imunossupressores. Então, como transplantados, pacientes que têm alteração do sistema imunológico, a melatonina ainda não tem essa conjunção boa, né? Não utilizar a melatonina se você estiver fazendo uso de drogas anticoagulantes, porque a melatonina ela pode afetar os processos de coagulação sanguínea. Então, isso aumenta consideravelmente o risco de hemorragia. A ingestão de bebidas e suplementos à base de cafeína, eles também diminuem a eficácia da melatonina. Então, é outro aspecto que nós temos que tomar bastante cuidado. O antidepressivo fluvoxamina, ele aumenta a absorção da melatonina. E com isso, os efeitos colaterais, eles tendem a ser mais iminentes. A melatonina, ela também diminui a eficácia do antihipertensivo nifedipina e o medicamento verapamil, ele também diminui a eficácia da melatonina. Então, alguns medicamentos é importante a gente sempre estar orientando vocês se vocês estiverem fazendo uso associado, né? Uma atenção especial, grávidas e lactentes não devem consumir melatonina. A grávida não tem problema porque ela sente muito sono, né? Então ela não vai ter necessidade da melatonina, né? Mas muitas vezes, por exemplo, a lactente, como ela sofre uma alteração muito grande em relação à mudança de sono, porque o bebê acorda muito à noite, ela pode ter muito estresse decorrente dessa alteração de sono. Só que a gente não orienta essas lactentes a fazerem o consumo da melatonina. É recomendável o uso para trabalhadores, né? Só que a gente tem que falar o seguinte, que os trabalhadores,
eles não devem operar máquinas cerca de 4 a 5 horas após a ingestão da melatonina. Então, por exemplo, o ideal é que ele faça uso da melatonina durante o dia, se ele estiver trabalhado à noite, e não que ele tome a melatonina no período da noite. Não tem sentido se ele estiver trabalhando à noite, né? Alguns pacientes, eles também perguntam em quais alimentos a melatonina está presente. Ela está presente no vinho tinto, para alegria da população, na cereja, na banana, no milho, na aveia, no arroz, algumas plantas aromáticas como hortelã, verbena, salva, tomilho, elas estão presentes também. E vale muito a pena, por exemplo, você tomar melatonina com um chá de tomilho, chá de hortelã antes de deitar, que vai ajudar também a essa indução do sono. E o mais importante, antes de você fazer o uso da melatonina, é você fazer os exames de sangue, procurar um nutricionista para fazer a avaliação do seu organismo, como que você tá, se você tem indicação ou não, para a gente ver se você vai ter mais benefícios ou não em relação ao uso da mesma, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, compartilhem o vídeo se vocês tiverem gostado, e eu espero estar ajudando vocês em relação a todas as orientações. Se quiserem seguir, o nosso Instagram é Valéria de Gregório, @Valéria de Gregório. Fiquem com Deus, um abraço.